É impressionante a quantidade de memes que ainda seguem, né? E tudo eles aproveitam. Então aí estão querendo usar o Haddad mais uma vez com o negócio das medalhas. E aí é interessante até ver aqui uma reportagem que saiu no jornal Folha de São Paulo de hoje, falando sobre a popularidade dos ministros do governo Lula. E o ministro Fernando Haddad assumiu a liderança do ranking de popularidade digital entre os ministros, mesmo com a queda que ele vem registrando desde maio, com a onda de memes chamando o Haddad de Taxade. Paulo Pimenta, que estava no topo com o maior protagonismo por causa das chuvas do Rio Grande do Sul, despencou, terminou em julho em terceiro, atrás de Geraldo Alckmin. Os dados são do Índice de Popularidade Digital, que é analisado diariamente pela Quest. E ele é calculado por meio de um algoritmo que processa 175 variáveis das plataformas X, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube e alguns outros. E Haddad já mantinha desde o início do governo um destaque maior, dividindo a liderança na época com Flávio Dino, que era o ministro da Justiça e que agora está no Supremo. E Haddad foi um dos principais articuladores das medidas importantes do governo, como reforma tributária, arcabouço fiscal. Também já vem embalado do conhecimento dos brasileiros, porque foi candidato à presidência da República, né? Ele que enfrentou Bolsonaro em 2018 e tinha já essa fama. Então ele agora assumiu a liderança, é o ministro mais popular nas redes sociais. Mas isso não significa que as pessoas estão falando bem dele, né, o Josias? Não significa que ele está numa função que é uma função inglória, né? Normalmente, o ministro da Fazenda, ele exerce um papel parecido com o do maestro, que, quando está regendo a orquestra, ele fica de costas para o público, né? E, por vezes, o Haddad é forçado, obrigado pelas circunstâncias, a tomar medidas que não são as medidas mais populares do mundo, né? E ele adotou uma linha inicial na gestão dele, que era uma linha muito popular, que era de colocar o rico no imposto de renda e o pobre no orçamento. Então, ele agiu para tributar fundos exclusivos de milionários que escapavam, brincavam de esconde-esconde com a Receita Federal, taxou as offshores, dinheiro de brasileiro que mandava para o exterior e que também fugia do pagamento de impostos. Então, ele tomou algumas providências que, num primeiro momento, resolveram a demanda dele de aumentar a arrecadação e, ao mesmo tempo, foram populares. Nesse momento, ele é forçado, pelas circunstâncias, a tomar medidas que nem sempre são as mais populares, né? A taxa das blusinhas, como ficaram conhecidas, como ficou conhecida a medida de impor alguma taxação aos sites asiáticos que colocavam aqui no Brasil produtos baratos, sem tributos, né? Às vezes até com uma mutreta, quando a mercadoria custava até US$ 50, né? Ele eh, foi a favor dessa taxação, articulou a aprovação dessa medida no Congresso Nacional, e aí está recebendo essa denominação, esses memes todos estão caindo no colo dele, eh, como que a insinuar que ele é o ministro da taxa, o ministro do imposto, o ministro que enfia a mão no bolso do brasileiro de forma indiscriminada. Ele está na fase mais difícil, que é a fase de colocar o rico no imposto de renda. Não é fácil, o lobby do rico é muito forte no Congresso Nacional, mas acho que ele está saindo relativamente bem. Ele tem um perfil que está exercendo essa função técnica de ministro da Fazenda, mas é um personagem que já se revelou muito astuto do ponto de vista político quando foi ministro da Educação em gestões anteriores e negociou a aprovação de medidas inclusive com a bancada da oposição da época, que era o PSDB, e hoje também ele tem negociado e tem aprovado coisas impressionantes, inclusive a reforma tributária que estava aí à espera de aprovação há 40 anos e o próprio governo Bolsonaro negligenciou, né? Então parece que está indo bem, Fabiola. Impossível não levar alguma pedrada na função que ele está exercendo, mas considerando-se todos os espinhos que rondam a atividade de ministro da Fazenda, o fato de ele estar aí
a despeito das críticas, como o ministro mais popular nas redes sociais, não é algo negligenciável, não. É, essa popularidade ela significa o que para o governo Lula e para o próprio Haddad, hein, Sakamoto? Bem, para o Haddad significa que ele consegue. Tem que ver, primeiro a gente tem que estratificar essa popularidade com relação ao positivo e negativo. Mas, de qualquer maneira, ser popular é uma coisa que o presidente Jair Bolsonaro fazia muito, queria estar em evidência sempre, não importa como, por quê? Porque torna um nome forte para um lado e para o outro. E ser popular ajuda, é claro, o Haddad, inclusive nas negociações do Congresso Nacional, no momento em que a reforma tributária está num processo de regulamentação, a primeira etapa, e a segunda etapa a gente sonha que talvez seja possível colocar em algum momento, que diz respeito à tributação da renda, para finalmente colocar de fato o rico no imposto de renda, tributando dividendos, tributando o melhor imposto de renda e por aí vai. A questão, né, é que, por outro lado, e isso também mantém o Haddad forte como um possível sucessor de Lula, né? Ou 2026 ou 2030, vai saber o que vai acontecer. E isso, é claro, mantém também o Haddad como alvo de setores do Partido dos Trabalhadores, que também querem ser sucessores de Lula, querem ficar com o espólio lulista ao final, né? E que não gostariam de ver Haddad, né, como candidato do PT à presidência da República. Mas Lula está construindo o Haddad para isso, né? Havia dois nomes muito fortes no entorno de Lula dentro do ministério para pensar numa possível sucessão: Haddad e Flávio Dino. Flávio Dino foi indicado e aceitou e sabatinado e corroborado como ministro do Supremo Tribunal Federal. Não deve largar a corte no curto prazo, né? Deve ficar lá por um tempo. Então, o que acontece? A Haddad ele fica meio com um corredor livre, apesar de, claro, de ter pedras no sapato que adorariam também ocupar a mesma função, como Rui Costa, entre outras pessoas do governo, mas a Haddad é que tem mais nome. E aí o ponto é o seguinte, ô Fabiola: se, por mais que o Haddad seja criticado agora, como bem lembrou o Josias, por conta da taxação de blusinhas, por conta de outras taxações, etc., é, se em 2026 o preço do arroz, do feijão, da carne, da batata, da cebola tiver acessível, né? Porque você está tendo crescimento do PIB, você está tendo queda de desemprego, você está tendo aumento na renda média. A inflação está, neste momento, dentro da meta, mas a inflação dos alimentos segue subindo. Então, se o governo consegue controlar isso, e está conseguindo, de certa forma, tanto é que já está traduzindo nas pesquisas de opinião, aí Haddad se torna, inclusive, um nome forte para suceder Lula, né? Então, e isso tudo, na verdade, nesses ataques a Haddad, tem essa questão atual e tem a questão futura. Lembrando, é claro, também a todos e todas, que não é, pelo que a gente está vendo e pelas pesquisas que estão mostrando, o pessoal que está estudando essa questão das redes e dos ataques, é claro que as pessoas comuns, quando recebem esses memes, acabam distribuindo, etc e tal, e viralizando. Mas o pessoal estava indicando que sim, há centralidade no processo de ataque. E aí, se eu tivesse que dar o meu palpite, eu diria que teria que observar, né, se os setores que estão sendo prejudicados ou têm medo de serem prejudicados por reoneração, fim de subsídios, nomes desses setores, direto ou indiretamente, não estão bancando esse tipo de coisa. Ou seja, o pessoal que tem empresa, que tem benefício, que tem privilégio e não quer perder esses privilégios.